A paz do Senhor Juvenis, eu sou o André, presbítero aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Vanessa. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Lara. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Alisson. E nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que se encontra em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações deste vídeo. E nós estamos em mais uma aula abençoada, lição de número 3, que tem como título As Filhas de Zelofeate, o pedido que mudou a história. E para iniciar nossa aula, vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais uma EBD e eu oro para que esta palavra possa atingir a vida de todos estes que estão assistindo esta aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Vitor. Eu tô aqui para fazer a leitura bíblica em classe. E o livro que nós vamos ler se encontra em Números 27, do 1 ao 11. E diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éter, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais achegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Foi isso. Tchau! E nós temos 3 objetivos. É descrever o costume legal de Israel em relação à herança. O segundo objetivo é encorajar os sonhos e pedidos de causas impossíveis. E o terceiro e último objetivo, e não menos importante, reafirmar o zelo de Deus por justiça. E se refere a um episódio bíblico muito interessante que muitas vezes passa desapercebido, que está em Números 27. Nesse relato, nós encontramos 5 mulheres movidas por fé, determinação, posicionamento, a fim de reivindicar os seus direitos. Começando pelo pai, Zelofeade, ele é filho de Efé, que é da tribo de José, e um dos pais da tribo de Manassés. Desde aí, já podemos ver que Zelofeade era um homem importante, até porque ele é um pai da tribo de Manassés, é uma tribo abençoada. Zelofeade morreu peregrinando no deserto, junto com Moisés, e nesse meio tempo, ele morreu entrando para as filhas de Zelofeade, que são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas estavam de luto pelo pai e elas sofreram com uma injustiça em relação a uma lei cultural do reino de Israel. Na cultura hebraica, após a morte do patriarca, a propriedade do falecido era dividida apenas entre os filhos do sexo masculino. Lembrando também que o primogênito ele recebia 2 vezes a mais do que os demais homens. As mulheres naquela época recebiam uma coisa chamada dot, que seria uma transferência de móveis ou roupas, joias ou até mesmo dinheiro. Eram 5 meninas, na verdade, porque se a gente for precisar, elas se casavam naquela época em torno de 14 anos e elas já eram prometidas em casamento. E essas meninas não tinham se casado, obviamente não tinham pai, porque Zelofeade já tinha falecido. Então, tomando por parâmetro a cultura da época, elas eram na fase de adolescência ainda, órfãs, solteiras e desamparadas. Porém, nós vamos ver que isso não foi algo que elas tomaram para si como vítima. Elas não se colocaram
colocaram numa posição de vítima. Elas eram órfãos, mas sabiam a identidade delas, porque quando elas foram peticionar, falaram assim, meu pai não se rebelou, meu pai morreu pelo seu pecado, ou seja, pelo pecado daquele povo de ter murmurado, nenhum deles iriam entrar na terra prometida. Então, o pai dela foi dessa leva que faleceu, mas ele não tinha se rebelado. Então, elas sabiam a identidade que elas tinham. Elas eram solteiras, mas sabiam que elas queriam herdar a terra prometida, que elas sabiam a quem recorrer. O contexto em que essas moças estavam inseridas nos traz uma lição valiosa no que diz respeito à fé, o encorajamento, posicionamento que eu e você precisamos ter diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, diante das nossas provações. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Maria Eduardo, estamos aqui para mais um Você Sabia? E o tema de hoje são as filhas de Zelofeade, quando a fé grita e o céu responde. Você já se sentiu apagado, que ninguém te ouve, ou que a sua voz não tem peso? Agora imagina comigo, que você vive numa cultura que só por nascer mulher já perdia o direito à herança, sem voz e sem chance. Agora imagina, perder seu pai no meio do deserto, saber que a promessa da terra é real, mas não para você, porque o seu nome não está na lista. E foi exatamente aí que 5 mulheres se levantaram: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisza, as filhas de Zelofeade, esquecidas pela cultura de sua época, mas lembradas por Deus. Elas não tinham espada, posição e nem lutaram para se empoderar, mas tinham fé suficiente para estremecer uma nação. Elas atravessaram a multidão e foram até o centro da autoridade: Moisés, Eleazar, os outros líderes e todo o povo. E diante de todos eles, elas falaram: nosso pai morreu no deserto, mas por que o nome dele tem que desaparecer só porque não teve filhos homens? Dá-nos uma herança. E o caso delas foi tão forte e tão certo que Moisés teve que levar esse caso diretamente a Deus. E Deus respondeu com uma sentença que ecoa até os dias de hoje. Elas falam o que é justo. Mudem a lei e deem a herança a elas. Deus mudou a estrutura legal de Israel por causa dessas 5 mulheres. Deus não apenas ouviu, ele se posicionou, ele agiu e honrou. Porque fé de verdade é aquela que se levanta no meio da dor e diz: ainda que o mundo diga não, o meu Deus pode mudar a sentença. Essa fé se recusa a aceitar a injustiça como destino e transforma o impossível em possível. A história dessas jovens é mais que um capítulo esquecido no Antigo Testamento. É a prova de que não existe voz pequena demais quando é Deus que escuta. Escute, não importa o que a cultura diz, porque as pessoas dizem a seu respeito. Se Deus te chamou, você tem parte na herança. Quando você se levanta com fé, Deus não muda somente histórias, ele muda gerações. E é isso, juvenis. Quando você se levanta com fé, Deus não muda somente histórias, ele muda gerações. E algo que me chamou muita atenção foi o clamor por justiça sem precedentes, a fé que fez essas moças se deslocarem e ir até as autoridades buscar por justiça para com elas. Nós podemos ver a intenção dessas moças. Elas se chegaram a Moisés não como uma forma de vitimismo. A maioria de nós, hoje, adolescentes, juvenis, jovens até mesmo alguns adultos, se chega às pessoas como forma de vitimismo, como se fossem coitadas. Essas moças não. E mesmo assim, a intenção que havia no coração delas não era uma intenção de ganância, de prejudicar Moisés, de prejudicar o povo. Elas se chegaram a Moisés de uma maneira pura, de uma maneira santa, de uma maneira que agradou a Deus. Esse clamor por justiça não foi um clamor que é como se Deus precisasse, Moisés precisasse fazer alguma coisa por elas porque elas eram coitadas. Não, era uma coisa que elas queriam que Moisés fizesse porque era
uma forma de justiça. A gente sempre tem que clamar a justiça de Deus. E Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela vem junto com o seu amor. O amor de Deus e a justiça de Deus andam totalmente alinhados. O amor de Deus para com o povo de Israel fez com que ele cedesse um direito que ele nunca tinha cedido antes. Esse clamor nós temos que buscar de Deus. Esse clamor nós temos que ir atrás. Essa justiça de Deus que nós temos que ir atrás. Não como forma de vingança, não como forma de prejudicar as outras pessoas, mas como forma de amor, como uma forma de sabedoria, como uma forma de compaixão, assim como Jesus fez em muitas das vezes nos evangelhos. Nós observamos a maneira como elas se posicionaram. Irmã Lara, você poderia destacar como foi essa abordagem das filhas de Zelofeate às autoridades? Cabe destacar o caráter nobre e digno dessas jovens, uma vez que elas souberam pedir. Elas muito bem poderiam ter se revoltado com Moisés diante daquela situação a qual elas estavam vivendo, poderiam muito bem ter pedido apenas esmola para se manterem, mas não. Elas queriam honrar a história e queriam deixar um legado sobre a memória de seu pai. As expressões morreu no deserto e no seu próprio pecado podem indicar que o pai ele havia pecado com a maioria do povo, ao manter-se ao lado das 10 espias descrentes. Ou seja, as jovens elas reconheceram o pecado do pai quanto à sua incredulidade, mas não por rebelião ou por contenda contra o Senhor, como foi um caso em Corá. Assim como Zelofeade, muitos pais ou famílias, elas haviam morrido durante a peregrinação e outros ainda morreriam antes de entrar em Canaã. Então ficou evidente o pedido de Malá, Noá, Ogla, Milca e Tisa, que não se tratava de uma reivindicação fútil e egoísta, mas sim nas suas necessidades. Essas jovens elas se dispuseram de um verdadeiro clamor e de justiça, inclusive para os que vieram depois delas. Nós vemos muita fé, muito posicionamento, muita coragem, confiando que Deus faria justiça para com elas, que elas receberiam uma resposta favorável. E nós queremos ouvir você, juvenil. Você já se posicionou com fé sobre uma situação que parecia impossível, mas que você recebeu de Deus uma resposta favorável? Paz do Senhor, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o João Antônio. João. Você já se posicionou com fé em uma situação que parecia impossível e recebeu a resposta de Deus? Sim, foi uma experiência que eu passei com minha família e entramos em oração e conseguimos receber a resposta que estávamos buscando e hoje em dia estamos firmes para a glória de Deus, que Deus agiu grandemente nessa situação e possamos glorificar hoje em dia. Estamos de volta com quem? Davi. Davi, você já se posicionou com fé em uma situação que parecia impossível e obteve a resposta de Deus? Sim, e um exemplo que eu tenho é de um dia que minha mãe estava passando muito mal dentro de casa, né? E aí a gente não queria levar no hospital, né? Porque já estava bem tarde. E aí eu pensei assim, por que não orar antes de fazer qualquer outra coisa? E aí eu orei, estendi a mão sobre a cabeça da minha mãe, orei por ela e em pouco tempo ela já sentiu melhor e estava bem já, pra glória de Deus. Estamos aqui com a Radassa. Radassa, você já se posicionou com fé em uma situação que parecia impossível e obteve a resposta de Deus? Sim. Antes, meus pais eles não poderiam ter filhos. E aí, eu queria um irmão. E eu orei, pedindo a Deus. E aí, pouco tempo depois, minha mãe estava grávida. Incrível, gente. Glória a Deus pelo testemunho dos nossos juvenis. Qual foi a resposta, irmã Vanessa, que nós podemos observar dentro dessa história, diante do posicionamento dessas 5 jovens? Moisés, ele leva essa causa perante o Senhor. Moisés, dentro daquele povo ali, ele representava a boca de Deus. Deus falava através de Moisés. Então, Moisés, quando recebeu aquele pedido inesperado, ele foi buscar ao Senhor a resposta que ele precisava. Como está escrito lá em Números 27, versículo 6, fala assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade fala retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então, diante desse pedido delas, diante de tamanha fé, coragem, foi uma resposta favorável do Senhor para elas. E é interessante que elas sabiam o pecado do povo, da rebelião do povo, elas sabiam da reverência que elas tinham que ter devido. Moisés era a boca de Deus naquele povo, então elas chegaram com eles não com rebeldia, mas com reverência, sabendo
que o Senhor, através de Moisés, iria falar e iria fazer justiça a elas, porque elas criam aquela divisão de terras, ela estava ocorrendo antes de entrar em Canaã. Então aquele pedido delas era de tanta fé de que Deus iria conceder o pedido delas, mas que também Deus iria conceder a terra prometida, que o Senhor tinha prometido a todo aquele povo. Teve uma resposta favorável, mas não só favorável à história delas, mas mudou a história de toda a geração dali pra frente. Glória a Deus. É interessante que também a gente estudar um pouco mais na referência dos nomes dessas meninas. Todos os nomes delas são proféticos, têm significados proféticos. A Macla significa confiança. Noa significa aquela que se move, aquela que não se detém diante do pecado, desse mundo, que avança. Ogla significa aquela que se move livremente, aquela que se move diante da bênção do Senhor. Milca significa autoridade, rainha. Não é no sentido de autoridade, de autoritarismo, é diferente, mas autoridade, saber que nós temos o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Elas foram com autoridade, sabendo e confiando no Senhor. E Tirza significa aquela que Deus tem prazer, aquela que Deus se deleita, aquela que faz a vontade do Senhor. Então essas características é aquilo que o Senhor quer de nós. E elas não eram mulheres feitas, eram adolescentes sujeitas a emoções, elas eram sujeitas a se trancar no quarto e falar, não vou sair daqui. Porque muitos adolescentes, infelizmente, fazem isso. Não, mas elas tinham confiança, elas tinham fé. Foi perante Moisés que sabiam que iam resolver a causa delas. Não foram rede social, amiguinhas que não ia ajudar em nada, ao contrário, ia dar conselhos errados, mas elas foram perante Moisés, alguém que iria resolver, que elas tinham confiança e fé que o Senhor iria dar uma resposta favorável a elas, que o Senhor iria fazer justiça a elas. E o Senhor fez justiça não só a elas, mas a várias meninas depois delas. Olá, queridos. Vamos pegar um pouco do exemplo das filhas de Zelofeade, porque traz para a gente muitos ensinamentos. Primeiro, não é pecado para os crentes orarem ou buscar a justiça para resolver suas demandas e seus litígios. O grande problema hoje é que as pessoas estão fazendo isso de forma maliciosa, principalmente empregados contra seus patrões que injustamente estão processando a fim de ganhar dinheiro. Aqui é uma situação em que elas iriam sofrer o dano porque iria ficar sem sua herança, já que os homens recebiam diretamente essas heranças. Deus atendeu ao pedido delas, mostrando que Deus é um Deus justo e que nós sim podemos pleitear as nossas necessidades, os nossos litígios, os nossos conflitos, primeiro diante de Deus. E haverá algumas demandas que nós vamos precisar litigar na justiça, mas precisa ser justa, precisa ser santo e realmente precisa haver uma dívida real para um caso desse. Deus é justo e Deus vai julgar toda injustiça. Fiel é o crente que espera em Deus para que Deus possa, com a sua justiça, recompensar cada uma das nossas obras. Deus abençoe você. A gente vê uma mudança nas leis no que diz respeito à história do povo de Deus. E trazendo para os dias atuais, Deus, através da sua palavra, nos mostra que quando nós nos posicionamos, quando você, nos posicionamos com fé, com coragem, quando temos um posicionamento justo diante de Deus, ele não vai mudar
só a nossa vida, ele não vai mudar só a nossa história, mas ele vai mudar a história daqueles que estão ao nosso redor. Então, às vezes você está passando por algum problema, uma situação em sua vida particular que você acha, que você imagina ser impossível. E é neste momento que Deus te convida a você ir à autoridade suprema, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em oração, em fé, se posicionando, suplicando por socorro, por ajuda, e ele não vai fazer algo só na sua vida, mas na vida daqueles que fazem parte da sua vida. Aqueles que fazem parte da sua história. Deus, ele quer nos usar para impactar essa geração, para impactar pessoas ao nosso redor, através da sua palavra, através da sua presença. Isso é maravilhoso. Na Bíblia fala, em Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Uma maneira eficiente de se chegar a Deus é com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero, um coração que está reto. Deus, ele se agrada destas coisas. O autor, ele destaca o nosso último tópico, né, um pedido de fé. É o que mais nos chama, um dos pontos que mais nos chama a atenção dentro dessa lição. O ato de fé dessas moças. O ato de fé dessas moças foi algo muito notável, uma vez que, como a Vanessa mencionou, a petição delas veio antes da conquista da terra prometida, demonstrando que elas criam, mesmo não vendo aquela situação, mas elas criam que o Senhor cumpriria as suas promessas. Então essas irmãs ensinam a não apenas pedir, mas pedir com fé e com sabedoria no Senhor, que Ele irá cumprir as suas promessas. Ficou muito claro que quando nós nos posicionamos, e não é um posicionamento de imposição, mas é um posicionamento de fé, entendendo e confiando que Deus fará justiça para conosco. Nós precisamos nos achegar a Deus diante de toda e qualquer situação de nossas vidas. Tá passando por dificuldade na sua escola? Peça ao Senhor, se aproxime do Senhor. Tá passando por dificuldade na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área espiritual? Se aproxime de Cristo. Peça a Ele com fé. Precisamos nos posicionar com fé e apresentar absolutamente tudo diante de Deus, e Ele vai fazer justiça e Ele vai nos responder. Deus, ele é justo, Deus, ele é bom, e que ele pode sim responder orações caso nós chegamos a ele de uma maneira justa. A nossa história, tudo de nós, não um posicionamento de rebelião que eu estou falando, mas um posicionamento de um coração reto, de um coração contrito, de pedir perante o Senhor aquilo que está nos afligindo, aquilo que está acontecendo diante da nossa volta. Então a história, ela relata isso para exigir de nós esse posicionamento de buscar, de se afastar do pecado, de orar, de jejuar, exigir de nós esse posicionamento. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, juvenis. Estamos chegando em mais um término de uma aula abençoada. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos orar para finalizar a nossa lição. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, te glorificamos porque o Senhor é bom,
porque o Senhor permaneceu conosco até aqui, tem nos sustentado. Guarde, Senhor, as nossas vidas, nos sustenta, Senhor, neste dia. Continue a falar conosco através da tua santa palavra e que cada palavra mencionada nesse dia, ó Pai, encontre livre acesso aos corações daqueles, ó Pai, as que a ouviram. Fica conosco em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Não se inscreva, é claro, de curtir. Não se esqueça. Calma. É curtir, compartilhar e comentar? Não, curtir, se inscrever e ativar a notificação. Nossa, a ordem que tá... Não se inscreva, não se Vamos inscreva. lá, vamos de novo, vamos lá. A paz do Senhor, Juvenis. Não, aí eu vou ficar forçado. E não se inscreva de curtir. Não. Se inscreva. Não se esqueça. Vamos de novo, Quer calma. que eu falo? Eu não, falo. vamos lá, vai. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?